Olá a todos, graça e paz. Hoje eu quero fazer um vídeo rapidinho, só para complementar esse estudo de sequências sobre o livro de Apocalipse que o pastor Felipe está fazendo. Ele até pediu para mim fazer esse vídeo para falar a respeito de uns 3 versículos do capítulo 1 que está relacionado com o dia do Senhor, quando João é arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu entendia que esse versículo estava falando a respeito do dia da segunda vinda de Cristo, né? E aí João ele foi arrebatado em espírito e aí ele escreveu todas as coisas que ia acontecer no futuro. Ali você tem as trombetas, os selos, as taças, o cavalo branco, ele vindo ali, né? No capítulo 19, juntamente com o seu exército. Aí ele relatou sobre o milênio, então eu acreditava que ele foi arrebatado em espírito para esse dia, para poder relatar isso no livro, né, que seria o livro de Apocalipse. Contudo, estudando com os irmãos, fazendo uma análise mais profunda, a gente meditando junto, nós chegamos em uma conclusão aqui que esse dia do Senhor não é o dia do Senhor relacionado à segunda vinda. Então eu quero ler os textos, fazer uma exegese do texto grego, isso é muito importante. Daí a gente vai fazer uma análise e pegar cada ponto. Então é só um complemento para a sequência de estudos que os irmãos já estão tendo aí, que está sendo uma bênção. Então fique ligado e que Deus abençoe a sua vida. Eu quero falar aqui hoje sobre o dia do Senhor, mas não é um estudo sobre o dia do Senhor, né? Porque muitos falam do dia do Senhor relacionado a um tempo de 7 anos, de algo que é mais extenso. Então eu não vou fazer um estudo focalizado nisso, porque vai ter várias referências do dia do Senhor nos profetas, na lei, nos salmos. Você tem ali em Tessalonicenses, na segunda carta de Pedro, no escritor de Hebreus, você vai ter em 1 Coríntios 5. Então assim, você tem toda essa relação do dia do Senhor, mas isso não está ligado, né, nesse estudo. Isso daqui é só para a gente identificar que dia do Senhor que João foi arrebatado. Por que não está relacionado o dia do Senhor sendo a segunda vinda? Então eu quero ler o texto. Diz o versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João estava preso na ilha de Patmos, e aí ele não tinha ali o contato com os irmãos. E aí no versículo de número 10 ele vai dizer: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Esse ponto é interessante, por quê? A palavra achei-me, algumas versões está na revista corrigida, e se eu não me engano na corrigida fiel, vai estar arrebatamento. Mas a palavra aqui vem da palavra ginomai, que é tornar a existir, né? Então a ideia aqui é mesmo achei-me. É diferente da palavra arpazô, que é a palavra arrebatamento, que é usada em alguns contextos. Então João se achou em espírito no dia do Senhor. E aí ele ouve uma grande voz como de trombeta. Esse dia do Senhor, muitos fazem a conexão com o dia do Senhor de Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 2, de 2 Pedro, capítulo 3, que vai falar da segunda vinda de Cristo. Né? Ali em Pedro vai falar que a terra, os céus vão se desfazer em fogo, etc, etc. Mas quando você vai fazer uma leitura do texto no grego, você só tem essa expressão 2 vezes. Então a palavra vai estar ali, kuriaken, umera. O que é umera? É dia. Kuriaken vem de kurios, que é Senhor. Mas kuriaken é uma ideia de um dia que pertence ao Senhor. Então essa mesma expressão, kuriaken, ela vai estar ali em 1 Coríntios 11, no versículo 20, que vai falar da ceia do Senhor. A palavra ali vai estar assim, deipinon kuriakos, que é o mesmo sentido de kuriaken, que é o que? Ceia que pertence ao Senhor. Então isso é muito importante, por quê? Então quando você tem essa expressão que só encontra 2 vezes, eu vou colocar aí uma imagem do léxico, aí se você quiser pesquisar no grego, na palavra em si, né, no original, é muito importante. E aí o que eu quero dizer com isso? Que esse dia que pertence ao Senhor
está relacionado não com o dia do Senhor, que é a segunda vinda, mas é o dia que pertence ao Senhor, a reunião que os santos fazia. Tanto que essa palavra kuriakia, que vem de kuriaken, né? Ela é usada hoje no grego moderno para falar do domingo. Isso daí é lógico que é por causa da tradição cristã, que o domingo começou a ser o dia do Senhor, né? Aí para muitos o dia do Senhor é o sábado. Eu não vou entrar na questão do dia, porque quando você vai ler Atos no capítulo 2, os irmãos se reuniam todos os dias, eles estavam ali se reunindo. Paulo vai falar em Romanos no capítulo de número 14, que um faz diferença de dia, outro julga igual todos os dias. Então eu não vou entrar nessas questões, porque isso vai envolver sábado, e eu sei que isso tem uma polêmica muito grande. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que esse dia do Senhor é um dia pertencente ao Senhor, que está ligado com a reunião dos santos, que eles faziam, e isso está intrínseco relacionado com a ceia do Senhor. Também é um outro estudo que muitos pedem, mas assim, falta nos tempos para mim, né? Então assim, eu tenho muitos estudos para fazer, então assim, eu preciso me organizar, tem muitas coisas aqui também na congregação, mas eu espero que os irmãos orem para nós aqui, para que a gente possa ter mais tempo e ter sabedoria para a gente poder conciliar tudo isso, né? Mas o que eu quero dizer é isso. Então esse dia pertencente ao Senhor não está ligado com o dia do Senhor. Mas é importante a gente ler o texto. Por que que eu também digo isso? Não só pelo texto no grego, mas pelo próprio contexto e o texto que nós vamos ler. Olha o que vai dizer o versículo de número 11. Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão à direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então eu vou parar por aqui. Eu não vou explicar, porque o pastor Felipe já vai fazer um estudo aí sobre isso. O que eu quero dizer é somente quem que falou com João. Essa voz de trombeta era o próprio Cristo falando com João. E ele vai dizer assim, o que você está vendo, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Então o que acontece nesse texto? João, ele se achou em espírito no dia que pertence ao Senhor. Então está relacionado à reunião dos santos. João não estava nas 7 igrejas. Como é que ele sabia dos problemas da igreja? Como é que João sabia que a igreja de Éfeso faltava o amor, que a igreja de Esmirna ia padecer por 10 dias, que a igreja de Pérgamo estava ali com doutrinas de Balaão, nicolaísmo, que a igreja de Tiatira estava conhecendo as profundezas de Satanás, se prostituindo com Jezabel, que a igreja de Sardes tinha nome de que vive, mas estava morto, que a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha, e que ele fecha, ninguém abre, e que a igreja de Laodiceia estava em mornidão, era uma igreja abastada, rica, mas ao mesmo tempo era miserável, cega e nu. Como é que ele sabia de tudo isso? Porque ele se achou em espírito, nesse dia pertencente ao Senhor, nessas reuniões, vamos dizer assim, dos santos. E aí ele começa a escrever em um livro e manda para 7 igrejas. Então isso daqui não está ligado com a revelação de todo o livro de Apocalipse, porque lá no capítulo 4, ele também vai se achar em espírito, mas em outro lugar. Não é um dia que pertence ao Senhor, não é um Kuriaque Emeras, né? Então está relacionado com outras coisas. Então, do capítulo ali 1 até o 3, você tem a revelação ali do contexto das 7 igrejas. Então é isso que ele estava vendo. Agora, no capítulo 4, olha o que vai dizer. Versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Depois de que coisas? Daquele que ele viu das 7 igrejas, né? Que ele tinha sido achado em espírito no dia que pertence ao Senhor. E aí você vai ver o texto dizendo aqui, que
Depois dessas coisas, ele olhou uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouviu, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, o próprio Cristo, porque quem era aquele que estava falando com voz de trombeta no capítulo 1? Nós lemos o texto ali, né? E ali é claramente falando de Cristo. Tanto que João se achou como morto, ele caiu, né? E aí, nesse contexto aqui, ele olha uma porta aberta no céu e ele ouve essa voz e ele vai dizer assim, essa voz, sobe para aqui. E no versículo 2 vai dizer, e imediatamente eu me achei em espírito, a mesma expressão. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, João agora se achou em espírito, e ele estava agora onde? No céu. E aí ele vai dizer, o Cordeiro, Cristo, vai dizer o seguinte: mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A partir do capítulo 4 em diante, aí toda a revelação que João tem, selo, trombetas, taça, Amargedon, Gog e Magog, todos esses pontos, juízo final, é partindo do capítulo 4 em diante. Aí sim ele vai ter as revelações que vai ser mostrado ali no céu. Então ele se achou em espírito nesse dia. Por isso que é importante nós fazermos essa análise. Então o dia que pertence ao Senhor, como eu pensava antes, está ligado do dia da segunda vinda de Cristo, e Cristo revelou o Apocalipse para o João nesse dia do Senhor, entraria em contradição nesse ponto, porque ele foi achado em espírito em dois locais. No dia que pertence ao Senhor, que não é o dia da segunda vinda, que estava relacionado com as 7 igrejas, e também se achou em espírito, que ele viu a porta aberta no céu ali, diante do trono. Ok? Então era esse o ponto que eu queria deixar para os irmãos meditarem, e aí fique ligado que o pastor Felipe, ele já fez aí o capítulo 1 todo, mas eu até peço oração para os irmãos, né? Que o pastor Felipe, ele esses dias ele estava bem ruim do estômago, né? Aí ele pediu oração para mim. E eu quero pedir oração para os irmãos, porque todo dia, praticamente, eu tenho conversado com o pastor Felipe, a gente sempre está falando, e aí ele pediu para mim fazer esse vídeo. E aí, quando ele for continuar aí o versículo por versículo do livro de Apocalipse, então esse dia do Senhor já vai estar meio que arejado aí para os irmãos entenderem mais ou menos de como nós entendemos. Então eu quero lembrar também o seguinte: algumas pessoas comentam, né, que alguns pontos que eu falo aqui, igual, por exemplo, um tema que eu dei agora recentemente, foi o último vídeo, o mundo dos mortos, e aí até teve pessoas que pediram assim, eu queria ouvir o pastor Felipe falar. Nós temos uma visão muito parecida, a gente vai divergir em coisas pequenas, então assim, tudo que eu falei ali do mundo dos mortos, isso aí a gente já conversou, analisamos, então assim, nós trabalhamos na unidade da fé e do conhecimento de Deus. Aqui não tem esse negócio, por exemplo, eu vou falar uma coisa, o pastor Felipe fala outra, porque tudo que a gente vai falar a gente já debateu extensivamente no privado, no WhatsApp. Eu tenho grupos de WhatsApp com o pastor Jean, com o pastor Felipe, né, com o irmão Clodoaldo, tenho vários irmãos ali, né, então, que estão no projeto AIMB. Então a gente tem um trabalho em conjunto, a gente não é que todo mundo pense igual, mas pontos principais que está relacionado à doutrina sólida, a gente tem praticamente o mesmo parecer. Agora, pontos, né, que são periféricos, aí a gente pode até divergir. Mas, então eu quero dizer isso para os irmãos. Então, assim, se os irmãos quiserem mesmo assim perguntar, fique tranquilo para perguntar. Eu não tenho esse problema de ser confrontado, de os irmãos não concordarem, porque eu gosto até mesmo das perguntas desafiadoras, que venha para te contradizer, porque aí a gente estuda, medita, reflete, e eu não vou ter problema nenhum de voltar a fazer um vídeo aqui e falar assim, olha, irmão Deus, eu vou mudar esse ponto aqui, mas é isso daí, tá bom, irmãos? Então eu peço oração pela saúde do pastor Felipe, ore pela vida dele, ore pelo nosso projeto aqui, não o nosso, né, de Cristo, sobre as nossas vidas, porque tudo que a gente vai fazer aqui nesse canal, o objetivo maior é a gente poder alcançar as vidas não somente através da internet, mas também um dia ter a proximidade física, poder ajudar, estar ali junto, caminhando junto, porque o mais importante de tudo é usar as ferramentas que nós temos, que é a internet, redes sociais, para nos envolvermos
juntos ali fisicamente. Ok, irmãos? Então, eu creio que esse projeto, estamos aí com vários propósitos, então eu peço que os irmãos orem somente por nós, pelo projeto. E eu falo bastante disso de oração, mas é para orar mesmo, tá, irmãos? Então, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e fiquem na paz.